Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra falar sobre as minhas leituras feitas no mês de janeiro. Foi um mês que eu consegui fazer bastante leitura interessante, por isso que eu trouxe esse vídeo pra vocês. Não sei se esse padrão vai se repetir ao longo dos meses, porque foi um mês muito atípico, porque eu tava de férias. Então eu consegui fazer bastante leitura até. Eu li 5 livros esse mês e eu vou explicar um pouquinho melhor como vai funcionar o meu planejamento de leitura desse ano. Então é isso. Pra quem não me conhece, oi, meu nome é Gabi, eu tô começando esse canal praticamente do zero, então eu convido todos vocês a se inscreverem. Bom, então o primeiro livro que eu li esse ano, que na verdade foi um livro que eu iniciei a leitura no final do ano passado, foi Verity. Basicamente, Verity conta a história de uma escritora, a Lowell, que é convidada a continuar as histórias de uma autora, que é a Verity, que sofreu um tipo de acidente e não consegue continuar a escrever a série de livros super famosa dela. Então a Lowell é convidada pra terminar essa série, então ela vai ficar lá na casa da Verity pra ler os rascunhos dela, entender um pouquinho melhor como é a história que ela queria contar, mas é um livro de suspense, então acontecem várias coisas estranhas. Eu não vou contar muito, porque senão vai entregar spoiler, mas basicamente o livro vai alterando entre a narrativa da Lowell, em primeira pessoa, e a narrativa da Verity, que vai ser a Lowell lendo os manuscritos deixados pela Verity pra entender um pouquinho melhor o que aconteceu com ela. A minha segunda leitura desse ano foi A Metamorfose. Eu já tinha lido esse livro no ensino médio, se não me engano, no primeiro ano, e eu lembro que na época foi um dos únicos livros paradidáticos que a escola mandou ler, que eu realmente achei muito interessante a história. Eu quis pegar esse ano pra ler de novo, pra lembrar do porquê que eu tinha gostado tanto desse livro. E realmente, esse livro é magnífico. A Metamorfose vai contar a história do Gregor, que um certo dia ele acorda transformado num inseto gigante, que não fica muito claro qual inseto que é. O livro se desenrola com a família dele tendo que lidar com isso, e com a própria perspectiva dele acerca da vida dele, porque ele acorda e a primeira coisa que ele fica preocupado é o trabalho dele, é o emprego dele. Enfim, gira em torno de como a família lida com essa metamorfose do Gregor. E é muito interessante e muito trágico, muito triste também. Minha terceira leitura desse ano foi o Nunca Minta, que eu até recomendei no meu vídeo passado sobre leituras de suspense. E foi um livro que eu já tinha bastante interesse de ler há muito tempo. Assim, eu achei um suspense bem interessante. No começo eu tava bem presa nessa história. Eu li muito rápido, eu li em 2 dias isso aqui. Mas o final desse livro não foi lá essas coisas. Eu fiquei um pouco decepcionada com a reviravolta e como tudo foi fechado. Basicamente, esse livro vai contar a história de um casal que vai ver uma casa pra eles morarem bem afastada, aquele típico suspense. Quando eles chegam na casa que eles tinham combinado com a corretora de ver, a corretora não tá lá, mas eles decidem entrar na casa mesmo assim. E aí eles descobrem que essa casa é de uma psiquiatra que já morreu, aparentemente. Aí eles entram nessa casa e começam a se abrigar lá, porque não dá pra sair por causa da neve, esse tipo de coisa, e eles ficam na casa. Aí a protagonista, a Tricia, ela acha umas gravações, porque essa terapeuta gravava sessões de terapia dela, e a Tricia pega essas gravações pra escutar, e aí a gente vai mais ou menos desvendando junto com a protagonista o que de fato aconteceu com a Adrienne Hale, que é a psiquiatra. É uma leitura gostosa de fazer, mas o final pode decepcionar algumas pessoas, como me decepcionou. Mas valeu a leitura, de qualquer forma. O meu quarto livro foi Amor de Perdição, do Castelo Branco. Pra mim, esse livro foi uma aventura enorme. Eu sempre quis ler esse livro desde o meu ensino médio também, desde uma aula de literatura que a professora falou desse livro. Eu achei muito interessante. Tava na minha lista de livros pra ler há muito, muito tempo. A leitura dele é muito densa, tem uns vocabulários bem datados mesmo. Esse livro é de 1860, se eu não me engano, ou 61. Então, é bem antigo mesmo, mas foi muito interessante e me deixou com muita vontade de ler mais livros assim, com esse vocabulário. Esse livro conta a história da Teresa de Albuquerque e o Simão Botelho, que são apaixonados um pelo outro, mas que eles têm esse romance proibido, meio Romeu e Julieta, e aí as famílias não apoiam. O livro inteiro se passa meio que eles lutando pra conseguir ficarem juntos, e o final acaba sendo um pouco trágico. É muito interessante a leitura, é muito interessante ver como ele escreve, é muito interessante ver o contexto da época, então é uma leitura que eu gostei muito de fazer. E por último, um livro que eu era pra terminar mês passado, mas acabou que passou um pouquinho, que foi o Nós Já Moramos Aqui. Ele é um livro de suspense também. Ele conta a história da Eve e da Charlie. Elas vão se mudar, já se mudaram na verdade pra essa casa, afastada no meio do nada, e aí um certo dia uma família bate na porta delas, e o pai dessa família já morou naquela casa antes e quer mostrar pra família dele a casa que ele cresceu e tudo mais. Aí ele meio que se convida pra entrar, e aí a partir desse momento várias coisas estranhas vão acontecendo com a nossa protagonista, a Eve. Ela vai lidar com várias coisas que a gente não sabe se estão sendo sobrenaturais, se estão sendo da cabeça dela, e a gente fica tão confuso quanto a personagem. Então é um livro que te deixa maluco. Eu gostei muito da leitura dele, e eu ainda tô muito obcecada por essa leitura. Eu ainda tô vendo vários vídeos de teorias, e cada dia eu tô descobrindo uma coisa nova sobre esse livro. Então eu adoro leituras assim, que não termina só depois que você fecha a última página, que você continua pensando naquela história por algum tempo. E essa leitura foi exatamente assim.
Bom, então de leitura pra esse mês foram esses livros. Eu gostei muito de todos eles. Eu tô com esse projeto de ir lendo livros comerciais e livros clássicos, e intercalando assim. Então, eu já tenho alguns na minha estante que são clássicos que eu nunca li e que estão aqui. E provavelmente vão ser minhas próximas leituras. Então, por exemplo, o meu último livro agora foi Nós Já Moramos Aqui, que é um livro comercial. Então, eu tô planejando ler o livro clássico desse mês, da minha próxima leitura. Eu tô planejando ler O Morro dos Ventos Vivantes. Assim. Tenho esse livro na minha estante há mais de 6 anos e eu nunca peguei pra ler. Então, acho que agora vai rolar. E é isso, gente. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de me seguir aqui, deixar o like, comentar aí quais foram as suas leituras, qual desses livros vocês já leram e comentar as suas próximas leituras também. É isso, gente. Um beijo. Tchau!